Fala, mulherada incrível! Hoje eu quero conversar com você sobre: será que é hora de mudar a criança de escola? Eu sou Gi Bauchita do canal Criação Consciência, sou cientista, educadora parental, apaixonada estudiosa por inteligência emocional. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada, deixa seu like, me segue também no Instagram, @criaçãoconsciência. Será que é hora de mudar meu filho de escola? Essa é uma dúvida que muitos pais têm. Tá na escola já faz um certo tempo, tá lá faz anos, tá desde 2 aninhos. Será que é momento? Será que ainda faz sentido mantê-lo lá? Então eu vou te trazer alguns sinais para que você fique atenta se é hora de fazer essa mudança. Sinal de número 1. A criança tem apresentado desinteresse nos assuntos escolares. De forma geral, ela tem desinteresse em aprender. Ela tem desinteresse em falar sobre os assuntos que se falam lá dentro. Então, assim, ela não está instigada, ela não está curiosa. Crianças são naturalmente curiosas. Se ela, interessada em todos os outros assuntos, nos assuntos escolares, está deixando de lado, e está deixando de lado depois de ter se mostrado uma criança interessada, opa, orelhas em pé. É sinal de que alguma coisa errada está acontecendo. Aqui em casa, a gente passou por uma situação bem complicada com meu filho. Ele acabou mudando de escola no meio do semestre, não foi nem no meio do ano. E uma das coisas que começou a pegar foi esse desinteresse. A criança sempre tinha se mostrado interessada, gostava de matemática, gostava de português, ficava pensando nas lógicas das coisas, né? Gostava de ciência, fazer experimento. E do nada, começou a ter essa aversão. Eu não gosto disso. Eu não quero nem adesivo que tenha a ver com o professor. Sinal de alerta, tá bom? Sinal de número 2. A criança parece que não está aprendendo ou que está vendo o conteúdo pela primeira vez com você a cada vez que vai estudar. Isso daí é muito claro, né? Porque você às vezes olha para o seu filho, você não está prestando atenção na aula, não é possível. Vale a pena você dar uma checada com os demais coleguinhas. Será que é só o seu filho que está com problema nesse conteúdo? Ou será que os outros também? Essa questão do conteúdo foi uma das coisas que fez a minha mãe me mudar de escola do 5º para o 6º ano do fundamental. Por quê? Porque ela observou, junto com as minhas coleguinhas, estávamos todas estudando matemática e, nenhuma sabia. Tinha 5 menininhas estudando em casa para a prova. E ninguém sabia nada. Tava todo mundo perdido ali no conteúdo. A minha mãe é professora de matemática, já se aposentou, né? Nem exerceu tanto, mas ela é formada em matemática. Ver aquilo deixou ela com as orelhas bem em pé. E foi uma das coisas que fez com que eu e uma outra amiguinha mudássemos de escola ao final do ano. Então, às vezes você não precisa correr para mudar o seu filho de escola, mas é bom saber que o prazo de validade na escola onde ele estava já venceu. Tá na hora de mudar. Sinal de número 3. Esse sinal é bastante grave, que é o bullying e o isolamento. Às vezes a criança sofre sozinha por questões emocionais de toda uma vida em que foi falado para ela, larga para lá, deixa quieto, que bobagem, não liga. Se você não liga, não acontece mais nada. Não dê poder, não dê palco, né? Tem uma amiga minha que falou que sofreu bullying a vida inteira e que a mãe dela falava para ela, não dê palco. Poxa, não dê palco, gente. Tudo bem, a gente realmente precisa evitar de dar poder para essas pessoas. Mas falar para a criança não se importar, para ela largar para lá, esquece isso, larga a mão. Com o passar do tempo, essa criança se torna adolescente e, lógico, ela não vai mais compartilhar com você. Uma vez que você fecha a janela da comunicação, a criança passa a enfrentar várias questões sozinha. E daí você muitas vezes não sabe o que está acontecendo com seu filho. Muitos pais têm essa postura de não acolher as emoções, de não abraçar as emoções por não saber lidar com isso. Então, nessa questão de, vou te ajudar, o que você está sentindo? Manda largar para lá, fingir que não está sentindo, para não dar palco. Isso faz com que, com o passar do tempo, a criança não procure mais. Então, saber se seu filho está sofrendo bullying, saber se seu filho está em isolamento na escola, é um processo contínuo de comunicação com essa criança. É conseguir lidar com as emoções dessa criança.
eu criei um kit chamado Kit Caminho das Emoções, que é justamente para ajudar a conversar sobre as emoções e aprender a lidar com elas. E isso é voltado para as crianças, mas tem tudo a ver com as famílias. Então, adolescentes sim podem usar o Kit Caminho das Emoções também. Por quê? Porque a gente não tem espaço nas famílias para falar sobre como eu estou me sentindo. É um tal de falar para a criança não sentir, é um tal de falar para o outro engolir o choro. Chega um momento em que ninguém mais se comunica. Então, o bullying e o isolamento são coisas muito graves e você precisa estar ciente de que isso está acontecendo. Às vezes a criança sofre totalmente sozinha, desamparada. E lógico, se tiver acontecendo isso, possivelmente é momento de mudar essa criança de escola. Porque afinal de contas, não foi só você que não percebeu, a escola também não está percebendo. Então, são coisas graves, que antigamente ninguém nem falava a respeito. Não é frescura. Sinal de número 4. Diminuição ou baixo rendimento escolar. Uma criança infeliz, uma criança com medo, é uma criança que não vai aprender bem. Se as suas questões emocionais não estiverem acolhidas, se ela não estiver devidamente se sentindo pertencente àquele lugar, se ela se sentir como um peixe fora d'água ali, ela vai render menos. Quem que consegue render no seu melhor se ela sente medo da professora? Que foi uma das coisas relatadas por crianças que chegaram até mim depois. A professora fica brava quando a gente pergunta. E quando ela fica brava, ela para de explicar. E daí chega uma hora que a gente já não quer mais perguntar, porque a gente não quer que ela fique brava. E com o passar do tempo, a professora fica brava o tempo todo. Foi um dos casos que eu realmente sugeri à cliente que era momento de mudar a criança de escola. Se essa criança, além de tudo, rendia bem na escola e, do nada, igual no primeiro caso, no primeiro sinal, ela para de render, ela para de querer estudar, ela para de querer pegar os livros, ela tem aversão às coisas, é sinal grave de que alguma coisa errada está acontecendo. Para você ter uma ideia, depois da mudança de escola do meu filho, ele pediu para descartar todas as apostilas daquele período. As dos períodos anteriores ele quer guardar. Então veja como gerou aí um estresse tão grande nele. Então é importante ficar atento. Sinal de número 5, difícil comunicação com a escola. Olha, tem vários problemas que a gente consegue resolver conversando. Mas e se a comunicação não acontece? Ou pior ainda, como já chegou para mim, uma mãe, próxima de mim, foi até a escola falar que as crianças estavam tendo questões com a professora, que estavam sentindo medo da professora. Da mesma forma que aconteceu no sinal anterior, esse medo de perguntar, mas esse medo era um pouco diferente, era um receio mesmo. Não sabia nem dizer se a professora era brava, mas tinha um medo dela. E chegaram para a diretora e foram conversar. Olha, tá tendo isso na relação da criança com a professora. Não é só ela, são várias crianças que estão sentindo esse receio, esse afastamento. Eu gostaria de pedir para alinhar e tudo mais. O que o pessoal da diretoria foi fazer? Foi em sala de aula dizer para as crianças que eles não tinham que reclamar que tinha alguém bravo lá, que eles não tinham que ter medo de nada, não, que o pessoal ali só queria o bem deles. Ou seja, ao invés de resolver o problema, é melhor fingir que não há um problema. Então, quando a comunicação com a escola fica impossível, não tem muito o que fazer. Tem um outro caso que chegou até mim também, que falou que essa mãe chegou todo dia na escola. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, beleza. Ah, tá tudo certo aí com meu filho? Tá tudo certo. Isso desde o começo deste ano. Ah, firmeza? Beleza? Algum problema? Não, nada. De repente, do nada, chamam ela para conversar, já assim, com vários argumentos e várias coisas, falando que o filho dela jogou uma maçã na outra criança, é uma criança de 3 anos, falando que o filho dela quase enfiou o lápis, não sei em quem, na mão do coleguinha porque ficou nervoso. Ela falou, eu estou perguntando faz meses se está tudo bem, eu venho trazer o meu filho e venho buscar todos os dias, eu encontro a professora, vocês não me falaram nada até agora e já vem me falar desse jeito. E segundo ela se sentiu julgada, que a diretora deu a entender, que é uma criança mimada, que é uma criança sem limites, que é uma criança, enfim. Ela falou assim para mim, Gi, o meu filho não tem nenhuma violência lá em casa, muito pelo contrário. E ele começou a dizer coisas que eu achei estranho. Ele virou outro dia pro cachorro e disse, cala a boca.
A gente não usa essa terminologia aqui em casa. Eu nunca falei cala a boca para ele. Ele com certeza está aprendendo isso na escola. Então a criança vai mostrando certos comportamentos que mostra exatamente, eu tô incomodadíssimo e eu não sei lidar com isso. Eu reajo como? Da maneira mais primitiva possível. Eu vou acessar meu sistema de sobrevivência, descarga de adrenalina e parto para cima. Eu jogo uma maçã em você. Eu vou pegar meu lápis e vou me defender. Mas essa mãe foi perguntar para a escola inúmeras vezes, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E de repente quando chama, joga uma bomba nela. Isso é falha de comunicação, é má conduta, é complicado continuar ali. E eu estou acompanhando esse caso mais de perto, eu sei que em breve a criança vai mudar de escola, sim. Exatamente por quê? Porque a comunicação, que é uma das coisas mais importantes, não está acontecendo. E muito provavelmente essa criança deve estar passando estresse ali por alguma forma que essa professora lida com tudo isso. Estamos falando de uma criança de 3 anos. Isso é grave. Sinal de número 6. Falta de alinhamento entre os valores da escola e os valores da família. Isso vale para várias coisas. Muitas vezes a família tem uma certa religião, tipo a família é espírita, e vai colocar num colégio estritamente católico. Eu lembro que eu estudava num colégio católico. Eu tinha uma coleguinha espírita, eu percebia que ela era forçada a fazer orações ali que não eram da crença dela. Então agora, parando para pensar, não fazia muito sentido a família dela deixá-la ali, uma vez que ela era um pouco isolada também. Né? Na aula de religião ela não participava, mas queriam forçá-la a fazer a prova. Então é complicado isso, tem que ver esse alinhamento. Em relação a mim e ao meu filho, ficou muito claro que a escola onde ele estava não estava prezando pela educação emocional das crianças. Muito pelo contrário, estavam prezando muito mais por uma questão de silenciamento, por uma questão de eu falo, você obedece, vamos fingir que tá tudo bem. Eu cheguei a ligar na escola, veja bem, eu cheguei a ligar na escola para falar, olha, o meu filho me pediu para mudar de escola. Isso é grave, gente. Estamos falando de uma criança de 7 anos que se mobilizou para pedir para sair da escola, do universo que ele conhecia, de tão incomodado que ficou. E uma das coisas que ele falou para mim depois, né? Ah, mamãe, realmente aquele pessoal não tem inteligência emocional. Eles não sabem lidar com as coisas. Eles não sabem lidar. Aí tinha toda uma outra questão, uma coleguinha ali dentro que estava tendo crises de choro e essa professora não estava acolhendo, muito pelo contrário, ela estava impedindo essa criança de chorar, mandando engolir o choro e tudo isso. E meu filho com certeza se doeu, porque em casa a gente acolhe muito o choro, fala da importância de chorar. Lógico, não é para chorar por tudo o tempo todo, porque senão banaliza a questão do choro, mas essa menininha estava chorando todo dia para ir para a escola. Ao ver a maneira como a professora estava lidando com aquilo, eu tenho certeza que incomodou ele. Então, ele trouxe para mim, mamãe, ali o pessoal não tem questão de inteligência emocional, não. 7 anos. Então, valores. Se para mim é tão importante, é isso que eu transmito ao meu filho. Sinal de número 7. Irritação e resistência para ir para a escola. É lógico, tá um inferno lá, por que a criança vai querer ir? Concorda? Eu não quero. Principalmente se você perceber que não tem nada a ver com sono. Porque de manhãzinha, às vezes é chato. Posso dormir mais? Eu não quero ir hoje. Mas se é sempre, se é todo o tempo, se mesmo você sabendo que ele tem bons amiguinhos lá, se mesmo sabendo que era um lugar que ele gostava de ir, que ele não demonstrava resistência, começou a demonstrar agora, é um sinal de alerta. Pode ser que ele esteja encontrando com uma criança que pega o lanche dele, que faz ele se sentir mal, ou com um professor que faz ele se sentir miserável. Tudo isso é sinal de alerta. A gente precisa parar de achar que a escola é um lugar que precisa ser insuportável. Ninguém merece ficar num ambiente estressante o tempo todo. Isso adoece. Então, que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir o momento de fazer mudanças. No meu caso, meu filho chegou e pediu com todas as letras depois de um tempo de estresse. Não vou falar que foi fácil. Lógico que não é. Mudar uma criança de escola no meio do semestre nunca é fácil. Mas ele chegou com todas as letras depois de um tempo de resistência, por medo de mudança, o que é esperado. Mamãe, eu quero mudar de escola. E, inclusive, eu perguntei para ele, filho, você aguenta até o final do ano? E ele disse, eu acho que não. Então, que isso nos sirva de alerta.
ele estava lá já fazia muito tempo. Quando eu mudei de escola das outras vezes, foi por vários outros motivos. Mas essa questão emocional, comportamental, conteúdo, tudo isso a gente deve levar em consideração, sim. Porque a escola é um ambiente não apenas de formação acadêmica, não apenas de conteúdo cognitivo, é um ambiente socioemocional. E se isso não for cuidado, a gente pode ter sérios problemas depois. Então, acolha, fique atenta e se for hora de mudar, não é fácil? Não é, mas vai. Se esse vídeo te ajudou, pelo menos a saber, nossa, será que é hora de mudar meu filho de escola? Será que já deu onde ele está? Aproveita e compartilha lá no grupo da família, no grupo de mães. Se você quiser saber mais sobre uma criação com respeito, limites e acolhimento e inteligência emocional, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada!